E para falar sobre a primeira pergunta que você me fez aí de como eu entrei no veganismo, isso foi em 2017, cara. Eu estava na faculdade estudando minha graduação em engenharia ambiental lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena de 13 mil habitantes, chama Cerro Largo. Aí tem uma unidade lá da universidade que eu me formei e no curso de engenharia ambiental, logo no primeiro semestre, eu conheci um camarada lá de outro curso de biologia que ele era vegano. E aí ele começou a falar, né, como é que era, me mostrou alguns documentários, falou como é que era a alimentação dele, o porquê que ele tinha mudado e tudo mais. Ele era estudante de biologia. Aí quando acabou o primeiro ano ali, do primeiro e segundo semestre, eu voltei para casa em Belo Horizonte, morava em BH, e aí comecei a pesquisar mais, aí comecei a seguir uma galera que era vegana e tal, comecei a entender como é que era, assisti um documentário, 2... E aí falei, pô, mano, vou virar vegano. Aí tá, virei vegano da noite pro dia. Parei, eu lembro que eu tinha comido um pedaço de frango. Falei, virei vegano. Aí não sabia nem o que fazer. No outro dia eu fui numa farmácia, falei, me dá uma B12 aí. O cara, qual B12 que você quer? Eu falei, tem mais de uma? Aí ele falou, não, tem, então você quer lá. E comprei uma B12 porque geral ficava falando assim, vegano precisa de B12. Aí eu não sabia de nada, né? Igual você falou que não sabia. Fui na farmácia, falei, me dá uma B12 aí. Comprei a B12. E aí eu comia muito mal, cara. Eu fiquei só 3 meses vegano, né? Porque eu fiz por minha conta, mas assim, da minha cabeça. Qual documentário que você viu de vegano? Eu vi o What the Health. Que seria sobre? Que seria sobre a indústria da carne, né? Como é que funciona lá, como é que eles fazem ali para produzir os animais, né? Literalmente ali, colocar o sêmen lá na vaca, né, de forma obrigatória ali nela para ela dar mais filhotinhos e depois botar para crescer. Aí mostra tudo, né? Não só esse, como vários documentários, né? Então o que te pegou mais foi a parte da crueldade com os animais? É não, isso? não foi a parte que me pegou mais, não foi a parte da crueldade. A parte que me pegou mais foi a parte ambiental. A parte da crueldade também me pegou, mas a que me pegou mais forte foi a parte ambiental, justamente por eu estar já cursando engenharia ambiental e ver algumas questões ali também de solo, de outras coisas, de tratamento de solo, de resíduos, de água também, nascentes, efluentes. E qual que é o impacto disso, da diferença? O que te... Explica pra gente o que é essa diferença que você sentiu, a necessidade de fazer a mudança. Qual que é o impacto que isso gera? A mudança, ela acontece primeiramente porque quando você entende o que é o veganismo, por que surgiu o veganismo, que é o que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer antes de criticar, antes de sair falando que não dá certo e tal, eu acho que a gente tem que chegar primeiro com a mente aberta e entender por que as pessoas fazem isso, né? E aí o veganismo, ele é um movimento que surgiu para ir contra essa produção em larga escala da pecuária, onde que para se produzir vários animais, para se produzir muita carne, o que precisa fazer? Desmatar grandes quantidades de terra, né? Hectares e hectares de terra, e aqueles hectares ali vai ser colocado boi, mais boi, mais boi, mais boi, e por estar fazendo isso, precisa também de desmatar mais terra ainda para plantar o quê? Grãos, que no caso a soja é a mais plantada no Brasil, né? E esses grãos, grande maioria deles, uma boa parte deles, vai para os animais para serem alimentados, fora outras questões também, além da exportação. E esse impacto já começa nessa parte, de você desmatar muito para, entre aspas, plantar mais animais e depois plantar mais soja para alimentar aqueles animais. Sendo que se a gente olhar a forma regenerativa da floresta, agroflorestas e outras formas, são formas assim, muito mais sustentáveis, muito mais ecológicas e muito mais regenerativas, falando em questão de solo, em questão ambiental, de produzir vários tipos de alimentos, castanhas, frutas, não só grãos, não ficar só na monocultura e não ficar só na carne também. Então foi por isso que surgiu o veganismo, porque começou a aumentar muito o desmatamento com o propósito de plantar animais pelos grandes latifundiários e as pessoas, os fazendeiros, né, que vão só desmatando para isso. Então isso acaba que a própria mãe natureza, né, a própria mãe terra, a própria natureza, a terra mesmo, ela acaba ficando prejudicada pelo tanto de agrotóxico que vai nos grãos e pela quantidade de animais, de bois, de vaca que fica ali comendo, ruminando, depois, né, defecando e tudo mais. Então tudo isso tem um impacto não só no solo, mas também na questão do ar. Então a questão principal é esse excesso de desequilíbrio que surgiu o veganismo. Fala, não, eu sou contra isso. Porque sempre que tiver alguém que compre, vai ter alguém que vende, né? Oferta e demanda. Então o vegano, ele é contra isso. Ele fala, não, eu não vou consumir.
porque eu sou contra essa produção em larga escala.